Olá, boa noite. Foi exonerada da Assembleia Legislativa do Estado a assessora parlamentar acusada de comprar remédios roubados. Os medicamentos de alto custo eram usados para tratamento de câncer. O esquema movimentou mais de R$1 milhão e foi descoberto após a prisão de um servidor público no interior de São Paulo. A exoneração da assessora parlamentar Juliana Ritter Lopes foi publicada na edição extra do Diário do Poder Legislativo desta segunda-feira. A então servidora do gabinete do deputado estadual Danilo Baiense é investigada por agir como receptadora de uma quadrilha que furtava medicamentos de alto custo da Divisão Regional de Saúde de São Paulo. Publicamente, ela e o companheiro, Gleidson Lopes Soares, dirigem uma ONG de apoio a pessoas com dificuldades de locomoção na Serra. Mas os dois são apontados pela polícia como compradores dos remédios para tratamento de câncer, que eram furtados por uma organização criminosa de Campinas, interior de São Paulo. Esse esquema criminoso foi descoberto após um homem de 63 anos ganhar na Justiça de São Paulo o direito de receber um medicamento que custa quase R$22 mil a ampola. Mesmo indo diversas vezes até o posto de distribuição, ele nunca conseguiu pegar esse remédio. Lá, ninguém sabia explicar o que havia acontecido. Foi então que a polícia entrou nessa história e descobriu que 79 caixas haviam sido furtadas do estoque. São medicamentos voltados para o câncer, que chega por volta de R$1 milhão. As investigações mostraram que os desvios eram cometidos por um funcionário há pelo menos um ano. Ele contava com o apoio da enteada, que ficava responsável por enviar esses medicamentos de venda proibida para o Espírito Santo. Essa quadrilha, que tinha um braço aqui no estado, também contava com outros 2 membros em São Paulo, que são familiares do homem que furtava os remédios. Como ele trabalhava há muito tempo na farmácia, ele sabia dos meandros, como funcionava o sistema e conseguiu entender, assim, ver furos no sistema e conseguir desviar esses remédios. Ele levava para esse familiar dele, que providenciava pessoas, que eram clínicas, pessoas particulares, farmácias e até algumas clínicas fora do estado, que compravam esses medicamentos, obviamente por um preço um pouco mais acessível. 3 pessoas foram presas: José Carlos dos Santos, funcionário público, a esposa dele, Maria do Socorro, e Gabriela Carvalho, enteado de José Carlos. Michel Carvalho, marido de Gabriela e genro do servidor público, segue foragido. Em nota, o presidente da Assembleia Legislativa disse que apoia a apuração rigorosa dos fatos. Já o deputado Danilo Baiense afirmou que não coaduna com qualquer tipo de delito e, por isso, decidiu exonerar a servidora. Bom, a Polícia Civil de São Paulo diz que já pediu a prisão do casal acusado de comprar os medicamentos roubados, mas aguarda a decisão judicial desde 5 de janeiro. E será enterrado o padeiro que foi morto a tiros dentro de casa na região serrana do estado. A família suspeita da esposa da vítima, já que a mulher sumiu após uma discussão com o marido. O corpo do padeiro foi trazido para o Departamento Médico Legal em Vitória na noite desse domingo. Ele foi assassinado a tiros dentro de casa, no bairro Vila Nova, em Santa Teresa, interior do estado. José Roberto Pasolini, de 54 anos, foi morto com 3 tiros. A principal suspeita do crime é a esposa dele. José Roberto e a mulher haviam estado em um bar na tarde desse domingo. Segundo testemunhas, os dois teriam se desentendido dentro do estabelecimento. Iniciaram, então, ali uma discussão. Logo depois disso, eles decidiram ir para casa. Isso aconteceu por volta de 1h da tarde. Cerca de 2 horas depois, os vizinhos ouviram o barulho de tiros. Quando foram ver, encontraram José Roberto caído no chão, com tiros no peito. Informações extraoficial dão conta de que o padeiro e a esposa viviam em pé de guerra e de que ela já teria sofrido violência doméstica por parte dele. A irmã de José Roberto afirma que nunca percebeu sinais de que a cunhada havia sido agredida pelo irmão. Ela mora perto da delegacia, por que ela não foi lá avisar, denunciar ele? Por que ela tinha que matar ele? Não, que eles tinham violência, não. Mas como que ela tinha essa arma? De onde ela arrumou essa arma? Perguntei até a irmã dela se a arma era do pai dela, que é um senhor. Ela falou que o senhor não tinha arma. De onde ela arrumou essa arma? Se eles estavam brigando e ela foi pegar essa arma, porque ela já tinha essa arma para fazer alguma coisa com ele. Então ela já
ela já tinha em mente alguma coisa. Como que uma pessoa tem uma arma na hora da briga? De onde ela arrumou essa arma na hora da briga? José Roberto trabalhava na padaria da irmã há 13 anos. A mulher dele também trabalhava no mesmo local. Os dois viviam juntos há cerca de 3 anos. Ele foi na padaria Sapão. Que horas? Umas 4h30, 5 horas, mais ou menos. Fica lá 1 hora, mais ou menos. Depois ele vai para casa, leva o pão, leva as coisas, as comidinhas dele lá. Depois ele volta aí para as 8 horas, 9, para ver minha mãe, como todo domingo. Depois ele fica lá para o lado da casa dele. Os vizinhos não falaram que ouviram a briga, você entende? Briga talvez normal, não sei, de agressão, eu não sei. Igual como eu trabalhava todo dia junto, ela nunca reclamava também, não sei. Olha, a Polícia Civil diz que o caso segue sob investigação da Delegacia Regional de Santa Teresa. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque Denúncia 181. Continua internada a mulher que foi atropelada junto com o irmão e o filho, de apenas 5 anos de idade. A família foi atingida por uma moto em Praia Grande, Fundão. E quem pilotava era um adolescente de 17 anos. Repare nas imagens que 3 pessoas desembarcam desse carro cinza. É uma mulher acompanhada do irmão e seu filho, um menino de 5 anos. A família se prepara para atravessar. Um carro chega da passagem na faixa de pedestre, mas antes de chegar do outro lado, a família é atropelada por esse motociclista que faz uma ultrapassagem. Em alta velocidade, cortando pela faixa dupla contínua na contramão. Minha esposa já caiu apagada, o meu primo também já rodou, caiu com o pé quebrado. A criança de 5 anos foi arremessada por mais de 5 metros. O tio também ficou assim, com ferimentos leves pelo corpo. Porém, a que mais ficou ferida foi a mãe do menino. Inclusive, ainda está hospitalizada. Passou por uma cirurgia e não sabe quando terá alta. Meu filho, graças a Deus, Deus ajudou, ele está aqui, mas a minha esposa está internada, passou por uma cirurgia paliativa, está com aqueles ferros externos na perna, está aguardando a cirurgia definitiva, mas só Deus sabe quando. E depois que o esposo da vítima soube do ocorrido, o motociclista é, na verdade, um menor de idade, de apenas 17 anos. Além de ultrapassar os carros em local proibido, com faixa dupla contínua, a moto estava com licenciamento atrasado. O motociclista tentou ainda fugir do local, só que aí o proprietário de um estabelecimento lá, mais um outro popular que estava passando, foram atrás dele, junto com meu irmão, conseguiram segurar ele e ele ficou aguardando no local. Aí logo depois eu cheguei, eu consegui ver ele. Devido à minha profissão, eu já dei voz de prisão ele, coloquei ele sentado. Aguardei a chegada da viatura, onde entreguei para a guarnição responsável e fui lá ver minha esposa, ver meu primo. O menor estava com uma menina na garupa da moto. Depois que o teste do bafômetro deu negativo, ele foi levado à delegacia de Aracruz. A mulher continua hospitalizada sem previsão para receber alta. Já o adolescente, após a abordagem, foi encaminhado à delegacia de Aracruz, onde assinou um termo circunstanciado e já foi reintegrada à família. Infelizmente, a legislação hoje do nosso país não prende, conduz, apreende menor por ato infracional análogo a crime, ou seja, acidente de trânsito geralmente não deixa preso, imagina um menor de 17 anos. É um absurdo, né? Não pode pilotar, pilota a moto, é menor de idade, faz o que faz e está em casa. Isso não dá. A seguir, chuva deixa 20 desalojados e um morto no estado e tem mais alerta de tempestade. Nós voltamos já já. Foi encontrado o corpo do homem arrastado pela enxurrada em Baixo Guandu. O gesseiro Fábio de Souza Bezerra, de 44 anos, seguia a pé para casa ontem à noite com a namorada e o filho quando resolveu limpar o pé em uma poça d'água. Mas ele perdeu o equilíbrio e acabou arrastado pela água dentro da galeria e não foi mais visto depois. O corpo dele foi encontrado hoje, a 700 metros de onde caiu, às margens do Rio Doce, em Baixo Guandu, no noroeste do estado. O corpo dos bombeiros fez as buscas e foi o irmão dele que identificou que era o corpo do gesseiro. O corpo foi levado ao IML para ser liberado por familiares. No estado, 20 pessoas estão desalojadas, 13 em São Mateus, 7 em Mimoso do Sul.
4 cidades aqui da Grande Vitória estão no topo da lista da Defesa Civil Estadual como as que mais choveram nas últimas 24 horas. Cariacica, Vila Velha, Vitória e Viana. E ainda há alerta de mais chuva forte para o Espírito Santo. Quem já tem pouco se viu mais uma vez perdendo tudo com a força da chuva. No bairro Castelo Branco, em Cariacica, a água alcançou a altura da janela dessa casa, destruindo, além de móveis e eletrodomésticos, o enxoval dessa gestante há poucos dias de dar à luz. Foi muita correria, né? Porque você não tem o que fazer. Você está dentro de casa, tem negócio de energia passando, dando corrente de choque, difícil. Não tem como fazer nada, não tem. A casa já estava inundada, tentei recuperar algumas coisas, mas infelizmente foi impossível. Mas deixa na mão de Deus que Ele sabe o que faz, né? Cariacica foi a cidade mais afetada. Ruas e avenidas viraram rios. Sem alternativa, essa ciclista se arriscou na inundação. Moradores registraram uma caçamba com entulhos sendo levada pela correnteza. Foram 84 milímetros de chuva em 24 horas. Em Viana, uma imagem impressionante. Um carro ficou praticamente coberto pelo alagamento. O casal conseguiu escapar saindo pelas janelas do veículo. A gente estava atrás de uma carreta, essa carreta passou e tinham outros carros passando e a gente foi, mas quando chegou numa altura o carro parou e não deu para voltar. O carro na hora desligou sozinho, morreu, não sei. E a água começou a entrar com uma velocidade absurda assim, um negócio desesperador. Algumas pessoas do lado de fora pedindo para que a gente saísse e coisa de 15 segundos o carro já tinha sido tomado pela água. A gente conseguiu abrir o vidro e sair pelo vidro porque não dava mais para abrir a porta. E apesar do tempo ter dado uma trégua ao longo desta segunda-feira, o estado ainda está em alerta para fortes chuvas. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê até 100 milímetros de volume de chuva até o final do dia. Ainda há risco de corte de energia, quedas de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Na terça-feira, a chuva deve diminuir, podendo voltar com intensidade na quarta, na região norte. E para quem está no litoral, são esperados ventos de até 45 quilômetros por hora. Muito estrago também foi visto em Cachoeiro, Colatina, Linhares e Pancas. Mas foi a Grande Vitória a mais afetada. Em Vila Velha, quem estacionou o carro em uma das principais avenidas da cidade enfrentou dificuldades para sair. Até quem estava de ônibus não escapou. A água era tanta que invadiu as escadas do Transcol. E pela segunda vez desde a inauguração, o teto do terminal de Itaparica não suportou a quantidade de água e cedeu. A plataforma de 2 linhas foi interditada, mas segundo a Ceturb, a operação seguiu normalmente. Olha, em Cariacica, as famílias prejudicadas devem procurar o CRAS de Rio Marinho. Sobre a limpeza de bueiros e galerias, a Secretaria de Serviços diz que faz um trabalho ininterrupto e em toda a cidade. E que uma obra de macrodrenagem está sendo feita pelo governo do estado para garantir o escoamento de água e evitar alagamentos. Essa obra tem previsão de conclusão no primeiro semestre desse ano. Quando há grandes volumes de chuva, o lixo descartado nas ruas e em lugares impróprios afetam e muito a vida das pessoas. A gente está vendo aí, né? Em Vila Velha, por exemplo, 300 toneladas são descartadas de maneira irregular todo mês. A prefeitura faz um alerta porque tem uma multa de mais de R$4 mil para quem fizer isso. É só chover em grande volume que em pouco tempo a situação é essa aí. Em Vila Velha, pontos de alagamentos foram registrados em 15 bairros. Mas esse transtorno todo não é só pelo excesso de água. Tem muito lixo impedindo o escoamento da chuva. Segundo o secretário de Serviços Urbanos da cidade, surpreendentes 14 toneladas de lixo foram retiradas em poucas horas. Nós estamos num ponto aqui que é um ponto que antecede o fluxo de água da EBAP Praia da Costa, né? Na noite de ontem foram 14 toneladas de lixo, né? Nós temos essa tela de contenção antes da EBAP, temos outra tela de contenção e ainda assim temos os nossos garis que fazem limpeza para não deixar esse lixo chegar até as bombas, porque se isso acontecer, elas vão parar de funcionar. Aqui em Vila Velha, os rios Marinho e Aribiri e o canal Guaranhuns estão em obras de macrodrenagem com apenas 40% de conclusão. Existem
Existem pontos de bloqueios necessários para o andamento das obras que impedem que a água escoe com facilidade. Na situação emergencial de domingo, esses bloqueios foram retirados, mas o que está fora de controle mesmo é a quantidade de lixo. Este ponto do canal Mário Almeida, em Itapuã, por exemplo, recebeu, segundo a Prefeitura, a última limpeza há menos de 12 horas e a situação já está crítica novamente. Segundo a Prefeitura, a limpeza e desobstrução de canais, galerias e bueiros são feitas semanalmente. Por mês, são 300 toneladas de lixo descartadas de maneira irregular. Tem sofá, tem pneu, tem guarda-roupa, tem armário. Assim, o que a gente pede, através das nossas redes da Prefeitura, através das conversas de educação ambiental que a nossa equipe tem, é que não seja feito descarte irregular. Esses móveis que as pessoas jogam, a gente tem um serviço de catamóveis, catatreco, catagalho, que você pode ligar, o município pode ligar, é um serviço gratuito. O secretário explicou ainda que existe fiscalização e multa para quem insiste em poluir a cidade. Os nossos fiscais ficam em alguns pontos desses, através também de câmeras de empresas ou até de casas residenciais, A gente pega essas imagens e faz a emissão da multa, que a multa hoje é de R$ 4.200 para quem for pego fazendo descarte irregular de lixo dentro da cidade de Vila Velha. Impressionante essa imagem, Quanto lixo. O número da ouvidoria da Prefeitura de Vila Velha é o 162. É por esse canal que você aciona o serviço de descarte correto de lixo. E os profissionais que fazem a limpeza urbana na Grande Vitória fizeram uma manifestação hoje cedo. Cerca de 2.000 coletores de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Guarapari participaram do protesto. Os trabalhadores são terceirizados. Eles caminharam nas avenidas Vitória e Jerônimo Monteiro em direção ao Palácio Anchieta, no centro da capital. A categoria pede reajuste salarial de 15% e ticket de alimentação no valor de R$ 1.000 sem descontos. Também quer que as empresas paguem o plano de saúde com ampliação da cobertura, incluindo a internação, e que também sejam responsáveis pela higienização dos uniformes de todos os funcionários. Mas as empresas ofereceram apenas um reajuste salarial de 3,71%. O Sindicato Estadual das Empresas de Limpeza Urbana do Espírito Santo afirmou que vai continuar buscando um acordo para o impasse e que solicitou uma mediação ao Ministério do Trabalho, o que deve acontecer amanhã. A seguir, Justiça aceita a denúncia contra a jovem que publicou o vídeo com teor racista na internet. É já já. Foi aceita pela Justiça a denúncia de racismo contra uma jovem de Linhares. Cassiana Isa Breda, de 19 anos, foi denunciada pelo Ministério Público após publicar um vídeo nas redes sociais. Ela estava junto com duas adolescentes, uma de 16 e outra de 17 anos. Segundo o Ministério Público, no vídeo foram proferidas palavras racistas e discriminatórias em tom de descontração e chacota. Os promotores entenderam que o teor do vídeo desclassifica não apenas a pessoa a qual elas se referiram, mas todas as pessoas pretas. E como estava com duas adolescentes, Cassiana também vai responder pelo crime de corrupção de menores. A Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Linhares também representou contra as adolescentes pela prática de ato infracional análogo ao crime de racismo. A representação está sendo avaliada pela Justiça. Vamos mudar de assunto, gente. O Aquaviário agora ganhou uma linha para fazer esse trajeto somente nos finais de semana e feriados. É que a alternativa de transporte se tornou numa opção de lazer. Na entrada da estação em Porto de Santana, cadeiras lotadas. Boa parte aguarda a lancha que levará até o Parque da Prainha, em Vila Velha. O novo trecho foi inaugurado nesse final de semana. Oportunidade para Dona Maria repetir com as netas o que a avó fez com ela quando ainda era criança. Quando minha avó era viva, ela ia muito para a cidade, Vitória, aí eu ia com ela. A primeira partida da linha 403, que fará o trajeto Porto de Santana até a Prainha, em Vila Velha, aconteceu nesse sábado. Calor, novidade, então a gente tem que experimentar. Vitória é referência no porto e tal, já teve cruzeiro, navio, etc., mas não tem um meio direto para a pessoa conseguir andar. O Aquaviário está aí para isso. E
E a lancha aponta na Baía de Vitória. Os passageiros que chegam da prainha vão desembarcando aos poucos. Quem vem na frente é o turista de Mantena. Será que ele gostou do passeio? Nossa, o passeio foi muito bom, menina. Foi ótimo. Chegou muito confortável a lancha. E a Baía de Vitória? Linda. É muito bom. Ah, eu adorei. A primeira vez que eu vim, né? Adorei. Vou dar muitos mais voltas. Uma nova turma embarca. Passageiros acomodados. E a viagem começa. No caminho, as belezas naturais se misturam a importantes edificações que contam um pouco da história do estado. A Segunda e as 5 pontes, vistas de outro ângulo. A embarcação avança. O colorido das bobinas gigantes no Porto de Vitória parece brigar com a imponência dos navios atracados. Nada se compara à magnitude do nosso Penedo. Manguezais e pequenas ilhas revelam a riqueza do nosso estado. Tudo é registrado por quem viaja. São 40 minutos aí de viagem, uma viagem belíssima, né? E vai ser assim daqui para frente, todo sábado, domingo e feriado. Se você quiser fazer esse passeio maravilhoso que a gente acabou de fazer, é só embarcar. Aos sábados e domingos a gente percebeu essa característica de passeio, muita gente buscando o aquaviário para turismo, para passear com a família. E aí veio a ideia de abrir uma nova linha de Porto de Santana, Prainha em Vila Velha. Então está sendo um sucesso desde a primeira viagem, às 8h20 da manhã até agora, aquaviário lotado. É muito bonito, né? Olha, gente, no site cemob.es.gov.br/aquaviário você consegue as informações dos horários da linha. Lembrando que o valor da passagem do aquaviário é o mesmo do Transcol, R$ 4,70. O TN2 fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Boa noite. Até amanhã.